Olá, pessoal. Hoje abordaremos uma última resolução expressa no edital que ficou faltando. Ela é bem rápida e muito recente, de 2025. Então, pega sua caneca verde, seu café e vem comigo. E para entender esse assunto, a gente precisa cruzar dois textos: a Lei Complementar 146 de 2003 do Estado, que traz as regras gerais, e a resolução que iremos adentrar agora, que é a número 13 de 2025 da Defensoria Pública Geral, que detalha a prática, especialmente a chamada compensação de efeitos. Vamos começar pela Lei Complementar 146 de 2003 e eu vou repetir o número dela porque é importante que você decore esse número, principalmente quando a gente for para a discursiva, porque não é se a gente for, a gente vai, tudo bem? Então, decore esse número porque aí você não precisa ficar recorrendo ao VAD sempre lá para memorizar. Então, Lei Complementar 146 de 2003 do Estado do Mato Grosso. O artigo 111 é a lista do que não pode o defensor, quando é então que ele vai estar impedido. Basicamente, o impedimento é uma barreira objetiva. E aqui eu vou resumir, só que eu recomendo a leitura, tudo bem? O defensor, ele não atua se, primeiro, for parte ou interessado no processo, já tiver atuado no mesmo caso em outras funções, como juiz, promotor, delegado, perito ou até testemunha. Terceiro, o caso envolver seu cônjuge, companheiro ou parentes, sejam consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral até o terceiro grau. E quarto, tiver dado parecer escrito sobre o objeto da demanda para a parte contrária. E tem um detalhe importante no artigo 112. O defensor também não pode servir conjuntamente com o juiz, promotor ou outro defensor que seja seu parente até o terceiro grau. E se o defensor se declarar impedido, ele tem o prazo de 5 dias para comunicar o motivo ao defensor público geral para que a substituição seja imediata. Agora a gente vai entrar na suspeição por foro íntimo, que é do que trata efetivamente a resolução número 13 de 2025 da ADPG. Nesse ponto, a LCE 146 de 2003 permite que o defensor se declare suspeito por foro íntimo. E aqui, dada a relevância para fins do estudo dessa resolução, a gente vai ler a íntegra, tudo bem? Dos artigos da LCE 146 de 2003, tudo bem? Então vamos lá. Abre aspas. Artigo 113. O membro da Defensoria Pública se dará por suspeito ou impedido nos casos previstos nesta lei complementar e na legislação processual, e se não o fizer, poderá tal circunstância ser arguida por qualquer interessado. Parágrafo 1º. Quando o membro da Defensoria Pública considerar-se suspeito por questão de foro íntimo, comunicará o fato ao defensor público geral. Parágrafo 2º. À exceção de suspeição ou impedimento arguída por qualquer interessado, obedecerá ao rito previsto no CPP, competindo ao DPG decidir o incidente. Parágrafo 3º. O impedimento declarado de ofício em razões fundamentadas será submetido à decisão do DPG. Parágrafo 4º. Da decisão proferida em procedimento de exceção ou impedimento, caberá recurso ao Conselho Superior da Defensoria Pública no prazo de 10 dias, sem efeito suspensivo. Parágrafo 5º. Compete ao Conselho Superior o processamento e julgamento de suspeição e impedimento de seus membros. Fecha aspas. Então, esse aí é o teor dos artigos da LCE 146 de 2003. Mas como isso funciona na prática depois da Resolução 13 de 2025? Pela resolução, o defensor ele não precisa escrever nos autos o motivo do foro íntimo. Ele apenas se declara suspeito e pronto. Mas isso significa que ele não precisa avisar ninguém? Ele precisa. Ele deve comunicar à Secretaria Executiva em até 3 dias para fins de controle. Se houver abuso ou declaração falsa, ele pode responder a procedimento correcional. O ponto mais inovador aqui
dessa resolução 13 de 2025 é a compensação. Se o defensor A sai de um caso por impedimento ou suspeição, o defensor B, que aí no caso seria o substituto natural, ele assume. E depois, para não sobrecarregar ninguém, existe uma troca. Inclusive, atenção a esse ponto aqui, porque a compensação foi um dos motivos para a edição da resolução, conforme a gente vai ver agora dos considerandos que constam dela. Vejam só, abre aspas, considerando que, ao alegar questão de foro íntimo, o membro deve comunicar o fato ao DPG nos termos do artigo 113, parágrafo 1º da LCE 146 de 2003. Agora, olhem só, olhem só, olhem só, olhem só. Considerando que as substituições tenham ocorrido sem a necessária compensação de trabalho entre o substituído e o substituto, gerando indevida acumulação de serviços pelo segundo, ou seja, pelo substituto. Agora, o último considerando aqui, considerando que a atribuição deve ser exercida pelo membro nos termos fixados pela DPG e pelo Conselho Superior, constituindo exceção à atuação de substituto em decorrência de declaração ou reconhecimento de suspeição ou impedimento, bem como por força de designação pela DPG, e aí a resolução continua depois. Eu nem falei fecha aspas, né, mas fecha aspas. Então, atenção. Agora, para o detalhamento da substituição. Como é que funciona? Bem, o substituto ele indica um processo de sua própria carga para ser repassado ao substituído. Essa troca deve respeitar a mesma proporção numérica, classe e natureza dos autos. E se os defensores forem de núcleos diferentes, o substituto avisa a Secretaria Executiva em 3 dias, indica o processo para compensação e aguarda a designação oficial da Defensoria Geral. E aqui um detalhe: se você recebeu o processo por compensação, você deve atuar nele até o final, mesmo que a causa que gerou o impedimento original desapareça. E agora aqui, para arrematar tudo e fechar com chave de ouro, eu preciso que vocês memorizem aqui esses prazos e competências. O prazo para recurso da decisão de suspeição ou impedimento é de 10 dias, sem efeito suspensivo, para o Conselho Superior. O prazo para comunicar foro íntimo à Secretaria, 3 dias. Quem decide o incidente de suspeição ou impedimento arguido por interessados, o DPG, e o parentesco que gera impedimento vai até o 3º grau. Bem, e é isso, pessoal. Agora sim a gente esgotou as resoluções expressas no edital. Boa prova novamente. Eu espero ter ajudado. Tomara que caia aqui somente o que a gente falou. Então, abraços verdes e até a próxima.